Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Ótimo. Então, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu estou vendo alguns rostos conhecidos, estou vendo o pessoal de Jales. Eita, gente, saudade de vocês, Deus abençoe. Eu sou a Ana Carla, trabalho com a gestão de produtos e planejamento estratégico aqui na Dominus, e também estou atendendo aos clientes de assessoria e mentoria do dízimo aqui na agência, tá bom? Então, também sou palestrante, dou aula aqui, sou mentora, enfim. Estou aqui com vocês nesse caminho de evangelização, né? O nosso coração está na evangelização. E essa semana da sustentabilidade evangelizadora é uma semana muito especial para a gente aqui na Dominus. A gente pensa com muito carinho, né? Com muito cuidado nos temas e tudo que a gente vai estar trazendo para vocês, aqueles que são os nossos clientes, aqueles que ainda não são, mas já estão aqui conosco, né? Então, sejam todos bem-vindos. E o tema que a gente vai estar falando hoje é sobre a pastoral do dízimo como pilar da sustentabilidade evangelizadora. Tá bom? Então, se você quiser liberar a sua câmera para ficar mais à vontade também, para se como que a gente fala, para a gente concentrar melhor na aula, para você absorver melhor o conteúdo, se quiser anotar. Anote, se vocês tiverem perguntas ao longo da palestra, pode anotar sua pergunta, no final da palestra a gente abre para perguntas, tá bem? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, com material de slides para vocês, depois esse material fica já disponível para vocês lá no grupo. Então, vamos lá. A pastoral do dízimo como pilar da sustentabilidade paroquial. Então, primeira coisa, vamos relembrar, a gente está falando sobre a semana da sustentabilidade, né? Então, vamos relembrar mais uma vez esse conceito que a gente está trazendo para vocês. O que é a sustentabilidade evangelizadora? Ela é um conjunto de práticas, né, que visam dar sustentação a toda a dinâmica evangelizadora atual e futura da nossa comunidade. Então, a sustentabilidade, ela não diz respeito a somente uma coisa que nós fazemos, né, ou a uma única pastoral, mas ela diz respeito a todas as práticas que a gente utiliza, que a gente faz na nossa paróquia, para dar uma sustentabilidade atual, né, a toda a dinâmica evangelizadora, atual e futura, tá? Então, tudo que nós vamos estar fazendo, tudo que você está aprendendo durante essa semana, diz respeito à sua paróquia hoje, no presente, mas também nós estamos já plantando sementes, estamos preparando um terreno e visando o futuro evangelizador da nossa comunidade também. Então, é uma semana muito especial, muito importante mesmo, e esse tema é um tema muito necessário para o que a gente está vivendo como igreja e como paróquia nesse tempo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui o que é a pastoral do dízimo. Eu trouxe para vocês o conceito do documento 106, da CNBB, mas nós vamos nos deter mais em um aspecto dessa definição do que é o sentido da pastoral do dízimo. Segundo o documento 106, a pastoral do dízimo ela é a ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para a implementação, o funcionamento do dízimo e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração em sintonia com a pastoral de conjunto na igreja particular. O que é que eu gostaria de ressaltar hoje, nesse momento da nossa palestra? A pastoral, essa definição da CNBB, ela nos traz a finalidade, por que nós existimos como pastoral do dízimo. Tem pessoas que não são da pastoral do dízimo e estão participando da Semana da Sustentabilidade. Escreve no chat para mim. Você não é da pastoral do dízimo, mas estou participando aqui da Semana da Sustentabilidade Evangelizadora. Não se preocupe, não tem nenhum problema, vai ser ótimo você aprender sobre o que nós somos aqui, tá, como pastoral. Então, essa definição nos traz o que a pastoral do dízimo é por finalidade, traz também o que é o funcionamento, o que ela precisa colocar ali em prática, e também traz um ponto que eu gostaria muito de ressaltar para nós hoje, que é acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração
em sintonia com a pastoral de conjunto. A pastoral do dízimo tem um bispo muito querido para nós aqui, que é o Dom Edson Oriolo, e ele nos diz que a pastoral do dízimo ela é responsável por cuidar de todas as pastorais, da comunidade, principalmente das pessoas, né? Dom Edson sempre nos ensina isso, olha, a pastoral do dízimo é responsável por cuidar das pessoas, né? Ela é responsável por cuidar da comunidade. E a definição que a CNBB traz, ela já enfatiza isso para nós. Nós, como pastoral do dízimo, temos que acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração, né, com a pastoral de conjunto. Como pastoral do dízimo, nós não caminhamos isolados. É impossível a gente fazer e viver um bom trabalho pastoral de maneira isolada, né, de maneira sem estar integrada e articulada com as outras pastorais. Quando nós pegamos uma situação assim, a gente entende que a paróquia ela está vivendo com ações muito desarticuladas, então ela está vivendo um período de algo muito desintegrador. A sua dinâmica evangelizadora ela não está andando com engrenagem que funciona muito bem, com engrenagem encaixada. Então, nós, como pastoral do dízimo, os alunos, nossos alunos aí de mentoria, que estão nesse tempo de preparação, de organização do seu planejamento, né? Já vai aprendendo, já vai pegando essa dica aqui. Quando nós vamos fazer o planejamento da pastoral do dízimo, as nossas ações, elas visam sempre esse olhar da pastoral de conjunto. Nós caminhamos juntos com as outras pastorais. Por exemplo, a gente planeja em fazer visitas missionárias. Nós vamos fazer essas visitas missionárias sozinhos como pastoral do dízimo, nós vamos envolver outras pastorais juntos. Nós vamos fazer no nosso planejamento como pastoral do dízimo a implantação do dízimo mirim na nossa paróquia. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso em parceria, né? Em comum com a catequese. Nós não podemos estar pensando numa pastoral do dízimo de forma isolada. Nós pensamos na pastoral do dízimo com esse olhar da pastoral de conjunto. Então, no nosso site tem uma aula sobre pastoral de conjunto, né? No nosso blog tem material, tem artigos falando sobre a pastoral de conjunto. Se você não conhece muito sobre essa vivência, não é uma pastoral nova, né? É uma vivência integradora. Mas se você, como agente de pastoral, não conhece muito bem sobre como é esse ponto de vista, essa vivência da pastoral de conjunto, vamos aprofundar isso, porque está na nossa definição como pastoral do dízimo. E é fundamental para a sustentabilidade paroquial, porque quanto mais nós estivermos compactados, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais juntos nós estivermos nas ações evangelizadoras, mais força nós teremos, mais resultados nós vamos alcançar. Então, é muito interessante, muito importante a gente destacar hoje esse aspecto da nossa definição sobre o que é a pastoral do dízimo, tá? Por que nós vamos destacando isso? Porque o documento 106 ainda nos traz esse outro alerta para nós. Ele diz que o dízimo pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. E esse é o nosso objetivo como pastoral. Ontem, quando o Jean apresentava o funil da evangelização, e a gente via como é que eu estou atraindo, estou discipulando, né, estou na área, no converter. Nós, como pastoral do dízimo, trabalhamos muito naquele meio ali do funil, né, do converter e do relacionar ali, do discipular, porque o dízimo pressupõe pessoas evangelizadas. Então, o nosso trabalho é sempre articulado com as outras pastorais, nunca de forma isolada. Então, quando eu penso na pastoral do dízimo como esse pilar de sustentabilidade paroquial, ela traz na sua essência esse caminho. Eu me relaciono com as outras pastorais, como agente da pastoral do dízimo, eu tenho uma integração com as outras pastorais, por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas evangelizadas, né? Nós buscamos isso. O dízimo pressupõe já. Então, nós vamos pensar na sustentabilidade paroquial sobre
4 aspectos, sobre os 4 pilares da pastoral do dízimo, que a gente que traz no livro Como Organizar a Pastoral do Dízimo, a Lidian, e também sobre as 4 dimensões do dízimo, tá? Então, para começar, nós vamos aprofundar a realidade dos pilares da pastoral do dízimo. Quais são os pilares? São 4 os pilares da pastoral do dízimo. A formação, o primeiro pilar, a gestão, a comunicação e a experiência. Então, o que é o pilar da formação? Nós precisamos, como agentes de pastoral, estarmos formados para sermos aqueles que vão dar razão. Lembra, na definição ali da pastoral do dízimo, nós somos aqueles que organizamos, planejamos, executamos, acompanhamos ali os projetos, a implementação. Então, nós estamos fundamentados numa formação. Então, nós somos formados, precisamos estar com esse pilar da formação em dia. Então, a minha pastoral, ela tem a reunião de formação, nós participamos das formações que a diocese promove em relação ao dízimo. Nós temos reuniões periódicas que está inclusa ali na reunião, em algumas datas específicas, a formação da pastoral. Também motivamos a formação de todos os agentes de pastoral na paróquia, para que todos tenham a dimensão do que é de fato o dízimo, porque nós estamos falando de uma área onde, infelizmente, existe uma deturpação muito grande, né? As pessoas entendem tem muita gente que tem dificuldade em falar sobre o dízimo, porque desconhecem, muitas vezes, a definição correta do que é o dízimo, a sua fundamentação, a motivação, né? E pessoas que foram muito feridas ou que trazem uma visão muito ainda protestante sobre o dízimo. Então, a formação é um pilar da pastoral, porque nós vamos sendo cada vez mais ensinados, cada vez mais focados a aprendendo, também ensinarmos. Então, essa formação aqui, ela é muito importante. A formação bíblica, a formação espiritual, ela é importante, mas também existem habilidades que nós precisamos desenvolver enquanto agentes de pastoral. Por exemplo, nós precisamos aprender a como nos comunicar melhor, nós precisamos aprender como atender melhor as pessoas. Então, também são formações que são adequadas à nossa pastoral, que nós precisamos. O segundo pilar da pastoral do dízimo é a gestão. Por quê? Nós temos que estar atentos à organização das informações, a organização dos dados, né? Quando a gente vai atendendo os clientes, vamos pegar aqui os dados, as informações sobre a pastoral do dízimo. Esses dados e essas informações, normalmente, elas estão desatualizados, não estão centralizados num sistema organizado. Existem informações que estão só nas comunidades, não estão reunidas as informações da matriz. E isso diz respeito à gestão. Nós, ali na organização da pastoral do dízimo, precisamos ter muito zelo e muito cuidado com os dados, com as informações. Por quê? Se nós não sabemos onde nós estamos, nós também não sabemos onde nós queremos chegar. No final daqui da palestra, se der tempo, eu vou mostrar para vocês um relatório de sustentabilidade evangelizadora, para vocês visualizarem melhor isso na prática, tá? Mas, quando a gente pede os dados, as informações, e elas estão bagunçadas, a gente não consegue gerir, a gente não consegue trabalhar bem, porque o cadastro, por exemplo, não me respondam, tá? Não precisa responder aí. Mas como estão os cadastros da sua pastoral? O cadastro dos dizimistas estão atualizados? A sua planilha de controle de dizimistas está atualizada? Você está com os dados dos dizimistas atualizados no cadastro deles, para se relacionar bem com eles? Tudo isso diz respeito à gestão. A gestão está bem organizada, a gente já sabe quando vão ser as reuniões da pastoral do dízimo, quais são os eventos que a gente fez, né, que a gente vai fazer. A gente já tem o nosso planejamento para 2025, não tem, tudo isso diz respeito à gestão. Então, não dá para a gente pensar na pastoral do dízimo sem uma gestão organizada, né, sem uma gestão atuante.
Um terceiro pilar que a gente também tem na pastoral do dízimo é o da comunicação. A nossa natureza, a natureza da igreja é comunicar, né? Nós temos o mandato, né? E de evangelizar, e de comunicar, de anunciar, né? Que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Salvador, a boa nova. Nós temos a comunicação como um pilar na pastoral. Por quê? Nós nos relacionamos com os dizimistas. Nós nos relacionamos, vamos ampliar isso aqui, tá? Nós nos relacionamos com os paroquianos. Por quê? Quando nós estamos ali, eu sempre falo isso para os clientes, né? O plantão do dízimo é o plantão pastoral. Porque quando você chega lá, todo mundo pede todo tipo de informação, não é assim com vocês, quando vocês estão no plantão do dízimo? O pessoal chega lá e pergunta qual é o dia de confissão, quais são os horários de missa que tem, qual é o dia do atendimento do padre, quais são os documentos que precisa para batizar. Então, o plantão do dízimo, o plantão ali, todo mundo chega pedindo 1001 informações, né, para a gente ali no plantão. Nós temos a comunicação, nós nos relacionamos com os paroquianos. Então, nós temos duas maneiras de comunicação ali, como pilar na pastoral. A comunicação online, a comunicação offline. Às vezes a gente entra na paróquia e a gente não encontra material offline sobre o dízimo, por exemplo, né? Nós não temos, a gente entra, às vezes tem um cartaz lá com a mensagem bíblica ali sobre o dízimo, mas as informações, motivação, torne-se um dizimista, uma campanha bem organizada com identidade visual bem planejada, essa comunicação visual, assim, e digital para a pastoral do dízimo não funciona tão bem. Então, e nesse sentido, a gente precisa de uma proximidade muito grande com a PASCOM. Então, sempre uma dica, quando a gente vai fazer o planejamento da pastoral, nós sempre convidamos alguém da PASCOM junto, porque são eles que administram as redes sociais da paróquia, né, por exemplo. Então, a gente olha ali e fala, o que é que a gente vai fazer para desenvolver um bom trabalho de comunicação nas redes sociais sobre o dízimo? O que a gente vai fazer para colocar um bom trabalho, um material relevante sobre o dízimo no site da nossa paróquia, se a paróquia tem site, no site da diocese, com conteúdo relevante, impactante para as pessoas, para os paroquianos. A comunicação, ela é fundamental. Uma pastoral que não se comunica com seus dizimistas, provavelmente ela está com um grande número de dizimistas inativos, porque eles vão esquecendo, porque mudei de paróquia, não tenho mais esse relacionamento, porque eu esqueci, porque eu não quero. Muitos motivos, né, se levantam nisso aqui. Então, quanto menos a gente se comunica com o dizimista, maior é o número de dizimistas inativos, por exemplo, não contribuintes, não sei como você chama aí na sua paróquia, né? Porque eu tenho que ter uma comunicação com eles. A gente não envia cartão em datas comemorativas, seja o aniversário, ou o Natal, ou a Páscoa agora, né? Nós não enviamos, por exemplo, mensagens. Essa semana eu fiz um atendimento de assessoria de um cliente nosso, eu achei super interessante. O padre, nem sei se o padre está aqui, enfim, mas o padre fez uma ação maravilhosa com os paroquianos dele, né? Ele fez, toda semana, nessas semanas da quaresma, ele fez uma motivação para aquela semana, e ele coloca ali aquela motivação no grupo e manda por WhatsApp, para todo mundo que autorizou, né, receber mensagens ali da paróquia naquele grupo. E ele está estabelecendo uma comunicação mais assídua com os paroquianos, com os dizimistas ali, para isso. Então, a comunicação é um pilar nosso na pastoral do dízimo. Eu não me relaciono com os meus dizimistas, tem paróquias que fazem um café comunitário, reúne ali os paroquianos, os dizimistas, tem paróquias que têm já no seu planejamento as visitas missionárias, ações missionárias uma vez por ano, ou uma vez por semestre, depende dos planejamentos, né? Porque a comunicação ela é um pilar. Sem comunicação, sem relacionamento, eu vou ter uma pastoral desequilibrada, né? E
o pilar da experiência. Nós não voltamos ou não permanecemos a um lugar onde nós temos uma experiência ruim. Nós precisamos potencializar a experiência dos nossos paroquianos na paróquia. Então, a experiência que você tem quando entra nas... Qual é a sua experiência quando você entra na sua paróquia? Qual é a experiência que o seu paroquiano está tendo quando ele participa da missa, com a música, com a leitura que é feita ali, com a qualidade da celebração da Santa Missa, com a organização do templo, da igreja mesmo? Qual é a experiência que nós estamos proporcionando para os paroquianos? Isso é uma base também, um pilar nosso como pastoral. Lembra? Cuidar das pessoas, cuidar das pastorais. Como nós estamos, qual é a experiência que o paroquiano está tendo quando ele vai à nossa paróquia? Isso também é um pilar, né? Um paroquiano bem recebido, bem acolhido, bem tratado ali. O dízimo pressupõe pessoas evangelizadas, pessoas acolhidas, que encontraram o seu lugar. O sentimento de pertença que nós trazemos ali. Então, esses são os pilares ali que nós estamos conversando e trabalhando dentro da pastoral do dízimo. Então, esses pilares aqui nos dão uma pastoral forte, uma pastoral pronta para o trabalho de resultado, para um trabalho com sucesso, para um trabalho que vai tendo cada vez mais visibilidade na paróquia, e também que nós vamos, como pastoral, nos tornando cada vez mais, né, aquilo que nós somos criados para ser. Aquela finalidade que nós trouxemos ali na definição, né, do documento, por que a pastoral do dízimo existe, né? Por que nós estamos aqui? Então, nós temos esse momento e esses pilares precisam ser organizados. Agora, é claro que tem épocas que nós precisamos nos debruçar mais sobre um deles, né? Por exemplo, quando a gente está lá no plano de ação e a gente está num grande momento de atualização cadastral, de planejamento estratégico, né? O que os nossos alunos agora de mentoria das turmas que iniciaram em fevereiro, eles estão no auge desse momento da gestão. E pega as informações e busca os dados, as informações. Eles estão nesse momento, nós estamos mais debruçados aqui. Mas existe a formação, como nós vamos organizar? Minha paróquia não tem formação nenhuma pastoral, então vamos organizar. Como vai acontecer as formações? E tudo isso é feito com tranquilidade. Porque também não adianta, não existe passe de mágica, tá bom, gente? Não existe. Existe trabalho, organização, e pouco a pouco as coisas vão caminhando para o seu devido lugar, tá? Então, visto os pilares aqui da pastoral do dízimo, nós seguimos pensando nas dimensões. Por que nós trouxemos as dimensões do dízimo? Como é a vivência das dimensões do dízimo em ações práticas na sustentabilidade paroquial? Por quê? Às vezes nós perguntamos para os nossos clientes como está a vivência das dimensões do dízimo na paróquia. E, às vezes, a gente tem isso decorado, né? Quais são as dimensões do dízimo? A gente fala, são 4, são a religiosa, eclesial, missionária. A gente sabe isso decorado, decora, né? Às vezes a gente sabe, às vezes também não sabe. Mas, como é, ou a gente sabe de maneira muito intelectual, a gente sabe os conceitos, mas como é que a gente vai colocar isso na prática? Porque o nosso conhecimento aqui é para ser colocado em prática. Eu vou aprender para colocar em prática, tá bom? Então, vamos pensar, vamos falar agora e nos voltar para essas dimensões do dízimo. Segundo o documento 106, o dízimo traz 4 dimensões. A gente não vai falar sobre as finalidades, existem lá no documento e tal, mas a gente vai falar hoje sobre essas dimensões, que é a dimensão religiosa, eclesial, missionária e caritativa, tá? São essas 4 dimensões que o documento nos apresenta. Qual que é que a gente vai falar sobre a primeira dimensão? É a dimensão religiosa. A dimensão, esses textos estão lá no documento, eu transcrevi para cá para que a gente possa aprofundar.
A dimensão religiosa, ela tem a ver com a relação do cristão com Deus. Então, o que o documento nos traz? O documento nos diz o quê? Que contribuindo com parte dos seus bens, o fiel cultive e aprofunda sua relação com aquele de quem provém tudo, o que ele é e tudo o que ele tem, e expressa na gratidão sua fé e a sua conversão. Essa dimensão religiosa aqui, tratando da relação com Deus, insere o dízimo no âmbito da espiritualidade cristã. A partir da relação com Deus, a relação com os bens materiais e com seu correto uso, a luz da fé ganha um novo significado. Então, a partir dessa dimensão, a partir desse entendimento que a dimensão religiosa diz respeito à relação com Deus, o dízimo ele é inserido onde? No âmbito da espiritualidade cristã. Então, a nossa espiritualidade, o dízimo está ligado aqui. Nessa dimensão religiosa, o que nós vamos trabalhar com o dízimo aqui? A relação de cada um, né? A relação com Deus e a relação com os bens materiais. E com o seu correto uso, né? A luz da fé vai ganhar um novo significado, porque o cristão ele vai entendendo que tudo provém de Deus, que tudo veio de Deus, né? Que tudo nós recebemos de Deus. E com gratidão, nós partilhamos aquilo que Deus nos deu, Deus nos dá, né? Deus não nos empresta. Por isso, nós não devolvemos para Deus, nós partilhamos, porque Deus deu, ele não nos emprestou, ele nos dá, tá certo? Então, como ele nos dá, nós partilhamos e nós contribuímos com o dízimo na nossa comunidade. E nós vamos, a partir daí, ajudar e formar o nosso povo, ali os nossos paroquianos, para uma relação correta, né, com os bens materiais e com o seu uso. Como é isso na prática, Carlinha? Como é que a gente vai pondo isso na prática? A nossa sugestão da prática é, primeira coisa, promova formações sobre o uso e a relação com os bens. Quando nós pensamos em ações que ensinem ao povo de Deus, até isso, uma dica para vocês, na plataforma, a gente tem, quem não tem acesso à plataforma, não é nosso aluno ainda, na plataforma Dominus Formação, nós temos um curso com o Matheus Machado, que é muito bom, que vai falar sobre a relação com o dinheiro, com a nossa relação de cristãos, né, com o dinheiro. E é um curso maravilhoso. Ofereça apoio prático para superar obstáculos. Quando a gente faz análise SWOT, né, diagnóstico ali na pastoral, a gente encontra muitas vezes na parte das ameaças, as pessoas falando que tem muitas pessoas endividadas na nossa paróquia, tem muitas pessoas com uma relação muito difícil com o dinheiro. Como é que a gente poderia oferecer um apoio prático para superar esses obstáculos às pessoas? A gente poderia, por exemplo, promover na nossa paróquia um curso de educação financeira. Como nos organizar financeiramente, né? A gente deve ter na nossa paróquia alguém com habilidade para dar esse curso, né, sobre organização financeira, falar sobre isso. Se você tem essa realidade aí na paróquia, é uma ação que pode ser promovida, né? Oferecer aos fiéis a vivência do abandono à divina providência. Teve um cliente nosso que fez uma ação muito boa, a gente propôs um planejamento estratégico, que foi fazermos existia muitos desempregados na sua paróquia, e a gente foi promovendo a novena à Divina Providência. Toda, né, nos 9 dias, ali a novena, a gente começou com a abertura, o padre fez uma abertura, deu uma formação sobre o que é a Divina Providência, né, o que é a providência divina na vida do fiel, na vida do católico, né, e a partir dali, todos os dias, alguma pastoral foi rezando ali, fazendo a novena, e foi um momento de grandes graças ali para aquela paróquia, promover, né, a vivência e a espiritualidade da Divina Providência. Tenha momentos de reflexão sobre a espiritualidade do dízimo, porque, como eu falei, lembrando para vocês, é um assunto muito deturpado. As pessoas falam de maneira muito deturpada sobre o dízimo, e tem essa visão também, né? Então, promova mais, dentro dessa visão religiosa, promova esses momentos de reflexão sobre a espiritualidade. E aí, algo muito interessante, que quando a gente trabalha essa dimensão religiosa do dízimo na paróquia, é essencial nós abordarmos tanto o tema da teologia, da dimensão
toda, quanto às práticas concretas que promovam essa cultura, né, de doação e de generosidade também dos fiéis, tá bem? A segunda dimensão que nós vamos falar é a dimensão eclesial do dízimo. O que essa dimensão eclesial diz para nós? O fiel, ele vivencia sua consciência de ser membro da igreja, pela qual é corresponsável, contribuindo para que a comunidade ela disponha do necessário para realizar o culto divino e para desenvolver a sua missão. A consciência de ser igreja leva os fiéis a assumirem a vida comunitária, participando ativamente de suas atividades e colaborando para que a comunidade viva cada vez mais plenamente a fé e mais fielmente a testemunho. Então, o dízimo, ele também oferece condições às paróquias de contribuírem de modo sistemático ali com a igreja particular, mantendo vivo o sentido de pertença a ela. Na dimensão eclesial, o fiel, ele tem uma consciência de ser membro da igreja. É muito interessante, por exemplo, como os paroquianos gostam, né, de usar a camiseta da sua paróquia. Vocês percebem, assim, como um paroquiano gosta, né, tem prazer, assim, de usar a camiseta da minha comunidade. Eu sou da capela tal, e tem a camiseta da capela, da festa do padroeiro. Por quê? Nós ali na paróquia, nós temos a dimensão assim, de pertença, o sentido de pertença, né? E isso é muito importante. Na dimensão eclesial, o dízimo já traz isso, ele traz esse sentido de pertença àquela paróquia, àquela igreja local, né? E, por exemplo, como a paróquia recebe do seu fiel, do seu paroquiano o dízimo, essa paróquia também tem uma partilha com a igreja local, né? A cada paróquia também faz a sua partilha com a diocese. Também vive essa dimensão eclesial do dízimo. O dízimo pertence à igreja local, né? O dízimo pertence àquele povo. Então, nós vivemos essa dimensão. Como nós podemos colocar ações evangelizadoras nessa dimensão eclesial do dízimo? O zelo pela beleza litúrgica da paróquia potencializa a experiência do paroquiano. Quando as pessoas entram na paróquia e elas olham para o presbitério e veem o zelo com a liturgia, né? Os objetos sagrados, entra na capela e vê a capela do Santíssimo sempre usada com flores, né? com toda a organização, com todo o zelo, né? Os acólitos, né, com as túnicas sempre muito bem passadas, muito bem organizadas, né, ali, o zelo litúrgico, o zelo pela beleza da nossa paróquia, isso promove muito essa vivência da dimensão eclesial, de pertença, né? Só, deixa eu ver o que vocês estão falando. Não, vocês não estão vendo o slide, é isso? Não estou entendendo. Não está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Está normal? Ah, tá. Então vamos... Aqui está na dimensão eclesial, é a que tu está vendo, isso, né? É isso mesmo. Pronto. Então tá, vamos lá. Então, promova uma formação sobre a vida litúrgica da sua paróquia, apresente os dados referentes ao culto divino. Já eu vou mostrar para vocês um exemplo. Obrigada, tá, gente, por falar sobre os slides. Já vou mostrar para vocês um exemplo do relatório de sustentabilidade, né? E apresente esses dados. O investimento financeiro na formação e nas ações evangelizadoras também fortalece a consciência do uso do dízimo. Por exemplo, as paróquias que estão investindo hoje, que estão com seus agentes de pastoral fazendo os programas de mentoria e outros programas formativos que existem aqui na Dominus também. Então, tudo isso traz essa dimensão, né? Hoje a gente tem 4, 5 turmas de dioceses, né, fazendo o programa, isso tudo fortalece a dimensão eclesial, tá? Vamos lá. Essas ações da dimensão eclesial, do dízimo, não apenas promovem uma cultura de generosidade e compromisso, né, na paróquia, mas também fortalecem o senso de comunidade, de responsabilidade mútua entre os fiéis. Então, essas ações, elas são muito importantes. Próxima dimensão, nós falamos sobre a
dimensão missionária do dízimo. O que diz o documento para a gente? O documento vai nos falar que o fiel, nessa dimensão missionária, o fiel ele toma consciência de que há muitas comunidades que não conseguem prover suas necessidades com os próprios recursos e precisam da colaboração de outras. O dízimo permite a partilha de recursos entre as paróquias de uma mesma igreja particular e entre igrejas particulares também, manifestando uma comunhão que há entre elas. A vivência missionária da dimensão do dízimo, ela é muito importante também, porque nós nos ajudamos, como eu falando, o dízimo é da paróquia. Então, essa dimensão do dízimo, que é uma dimensão paroquial, ela socorre as missões da paróquia. Ela socorre uns aos outros. Então, como que a gente pode promover na prática essas ações? Divulgue os projetos a nível diocesano de promoção social e da vida. Essas ações missionárias que acontecem tão frequentemente, a gente pode promovê-las, trazer maior visibilidade que elas são promovidas e que o dízimo promove isso também. Que essa dimensão da vivência missionária, como ela pode ser melhor vivida? Nós podemos fazer uma promoção missionária entre as pastorais e movimentos. Lembra que a gente estava falando sobre o planejamento de integrar essas ações? Quando eu vou fazer uma visita missionária, então, a gente junta as pastorais, faz uma promoção missionária entre as pastorais e movimentos e vivemos aquela ação. Por exemplo, se na sua paróquia tem a pastoral a pastoral do enfermo, tem paróquias que chama da pastoral dos hospitais, né? Ela vai fazer ações de visita aos enfermos nos hospitais. Nós podemos juntar as pastorais e fazer outra dica dessa vivência. Promova um voluntariado no âmbito paroquial. Isso funciona muito bem, principalmente com os jovens, para atrair os jovens para a paróquia, promover um plano de voluntariado. Isso precisa de uma organização, precisa de um critério, precisa de planejamento, né, um objetivo claro para o voluntariado, mas um voluntariado paroquial, com ações sociais, com ações para aquela comunidade, é uma ação missionária, que pode ser promovida através dessa dimensão do dízimo, tá bem? Na última dimensão, nós falamos sobre a dimensão caritativa. Essa é uma dimensão muito conhecida, né, muito bem trabalhada, assim, na maioria das paróquias, que é a dimensão onde se manifesta o cuidado com os pobres por parte da comunidade. Eu trouxe para vocês aqui uma frase do Papa Bento XVI, ou do Papa Emérito, né, que fala o seguinte: a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica e a caridade para com os pobres é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e uma expressão irrenunciável de sua própria essência. Então, quando nós falamos da dimensão caritativa do dízimo, é uma dimensão que a gente vivencia na própria essência do ser igreja, esse cuidado e essa atenção com os pobres, né? Por exemplo, a gente tem aquela ação, se eu não me engano, é em novembro, onde a gente faz o dia do trabalho, do voluntariado ali com os pobres, né? Se eu não me engano, é no dia 15 de novembro, 13 de novembro, é sempre ali, né? Nessa quinzena aí de novembro, a gente faz aquele trabalho como igreja no mundo inteiro, né? Sobre esse cuidado e atenção com os pobres. Então, essa dimensão caritativa do dízimo, quais são as ações concretas em relação a ela, né? Divulgue as ações sociais da paróquia regularmente. Não só no sentido de pedir as contribuições para essas ações sociais, mas divulgue a ação, o que a paróquia faz, como a paróquia faz, não só a necessidade dos recursos para que essas ações aconteçam, mas divulguem que elas acontecem, né? Promova o socorro aos pobres nas suas necessidades, ali do que a gente está vendo, conheça a pobreza da sua região paroquial e promova, enquanto pastoral, ações para ir ao encontro e ao socorro desses necessitados. Por que a gente fala de conhecer a pobreza da sua região paroquial? Porque tem paróquias que estão numa região
onde socialmente, onde economicamente, essa pobreza não é tão explícita. Então, talvez a gente possa pensar, não, na minha região não existe uma necessidade tão urgente de um trabalho social com os pobres, porque a minha paróquia está numa região de poder aquisitivo maior. Então, como pastoral do dízimo, qual é a pobreza da minha região paroquial? Onde que eu preciso socorrer? Qual é a necessidade dos meus paroquianos? Porque a dimensão caritativa vai aqui também, né? Motive os seus paroquianos a contribuir para além desse recurso financeiro, né? Fazendo doações de produtos, de roupa, de tempo. Então, nessas ações da dimensão caritativa, divulgue as ações sociais com aquilo que a paróquia faz, ao mesmo tempo, motive os paroquianos a participarem com as doações de material, né, de roupa, de tempo, né, do tempo dele, no voluntariado ali, para viver essa dimensão caritativa. E sempre mostre como o dízimo contribui com essas dimensões, com essas ações sociais na paróquia, tá bem? Então, uma dica, vou trazer uma dica para vocês, que é a formação, reforçando para vocês isso. Tenha uma pastoral do dízimo bem formada, que se tornará multiplicadores do verdadeiro sentido da sustentabilidade evangelizadora. E também forme bem os agentes de pastoral, para que eles possam servir com sentido e com motivação ao reino de Deus. Quando nós formamos bem o nosso povo como pastoral do dízimo, nós vamos ter multiplicadores do verdadeiro sentido da sustentabilidade evangelizadora, né? Eu não sou um recebedor de contribuições como agente da pastoral do dízimo, eu sou um evangelizador. Tem algumas paróquias que chamam de missionários, né? Os missionários do dízimo. Nós somos evangelizadores nessa pastoral, mas nós precisamos estar formados com esse foco. Vamos formar os demais agentes de pastoral para que eles tenham sentido e motivação no seu serviço ali no reino de Deus, tá bem? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um relatório de sustentabilidade evangelizadora. Já eu abro aqui para as perguntas, tá? Por quê? A gente está falando da sustentabilidade, a gente está falando da pastoral do dízimo nessas ações. Eu vou trazer um exemplo de um cliente, eu separei um pouquinho ele aqui, porque ele é um banner, então eu tive que recortar para mostrar para vocês como são esses dados, como são as informações que a gente faz no relatório de sustentabilidade evangelizador. Então, eu manchei ali só para tirar os dados, não expor o nosso cliente, tá? Eu dei uma manchada ali na logo dele. Mas aqui é a identidade da campanha, ele tem uma campanha, né, de dízimo e tal. E nós fizemos o relatório com ele, com esses dados. Então, quais são os dados da vida sacramental da sua comunidade? Pega esses dados, já vão reunindo esses dados para promover o relatório da sustentabilidade na sua paróquia. Quantos batizados, quantos casamentos, quantas exéquias foram feitas, né? Quantos crismados, quantas confissões, né? Os padres fazendo muito atendimento. Se os padres tiverem isso diferenciado entre quantas confissões e quantas direção espiritual foram feitas na paróquia, também é ótimo, a gente coloca diferenciado da confissão e direção espiritual. Quantos enfermos receberam a comunhão, né? Foram receber comunhão em casa. Quantas fizeram a primeira Eucaristia? Quantas Eucaristias foram distribuídas, né? Quantas hóstias consagradas na sua paróquia? Isso faz parte de um relatório de sustentabilidade evangelizadora. Os outros dados? A preparação para os sacramentos, né? Quantas crianças estão na catequese para a primeira comunhão, para o crisma? Quantos catequistas vocês têm? Os ministros da Sagrada Comunhão, ali, as atividades evangelizadoras, quantas visitas missionárias foram realizadas? Quantos doentes foram visitados? Né? Quantas visitas a doentes foram realizadas? Qual que é o impacto social das ações da paróquia, né? Quantas famílias receberam cestas básicas? Nesse caso desse cliente, eles também têm atendimento psicológico na paróquia, né? Tem um voluntariado lá que tem atendimento psicológico. Quantos atendimentos psicológicos foram feitos na sua paróquia? Isso é impacto social na região onde você está.
E aí vem uma prestação de contas da Pastoral do Dízimo. Isso aqui é uma prestação de contas de 1 ano, tá? Então, dentro de 1 ano, na revisão de sucesso deles, eles tiveram 167 novos dizimistas, 639 dizimistas contribuintes, quantos dizimistas foram cadastrados, né, o número geral de cadastros de dizimista, qual foi o percentual de maior arrecadação deles, em que mês foi, eles chegaram a 88% de arrecadação em dezembro, qual foi o menor índice de arrecadação que eles tiveram, foi no mês de outubro, quanto percentual de crescimento em relação ao número de dizimistas, qual o percentual de crescimento em relação à arrecadação, e olha quantos eles alcançaram, mais 60% de meta alcançada. E aí, no rodapé do banner, né, a gente coloca o agradecimento a todos, né, obrigado pela sua contribuição, e colocamos ali os dados, né, porque fale com a Pastoral do Dízimo, por telefone, o WhatsApp, os e-mails que eles podem entrar em contato, ou se tiver outra via de contatos também, a gente coloca aqui. Isso é, na prática, um relatório de sustentabilidade evangelizadora da agência, nós que criamos esse relatório, tá? Para os nossos clientes, esse é o modelo que a gente está utilizando, que é personalizado de acordo com a campanha, com a identidade de cada cliente, enfim. É isso que nós fazemos, tá? Gente, muito obrigada. Agora eu abro para vocês para perguntas, dúvidas que vocês quiserem perguntar sobre essa aula, sobre a Pastoral do Dízimo como esse pilar de sustentabilidade paroquial. Aí eu não sei, tá liberado os microfones, Jean? Não sei como foi. Ah, não. Vou liberar aqui. Aí a gente faz aquele esqueminha de levantar a mão, eu vou baixar a mão de todo mundo. E aí a gente faz o esquema de liberar o som para quem vai falar. Tinha visto a paróquia São Francisco, né? A paróquia São Francisco levantou a mão. Isso. Pode perguntar. Olá, boa noite. Tem que abrir o microfone ali para... Pode liberar seu microfone, tá liberado. Acho que ela está tentando, não está conseguindo apertar. A irmã, a Alzineide também levantou a mão, então se a irmã quiser falar, aí depois... Oi, boa noite. Boa noite. Conseguiu ali. Pronto, conseguiu. Tudo bom? Estava com saudade de vocês. Meu nome é Bruna. Eu trabalho na paróquia São Francisco de Assis, em Santarém, no Pará. Gente, coisa boa! Saudade do povo paraense. Já tivemos a honra de conhecer o Jean pessoalmente, né, Jean? Já nos encontramos, já participamos da mentoria e foi muito bom. Isso que você falou, tudo aí, Ana, eu estava lembrando de todo o processo que nós vivemos, né, com a mentoria. Sim. E o objetivo que nós queríamos. Nós entramos em uma nova paróquia, eu digo nós, porque o padre foi transferido, né? Então, há 4 anos, e aí então nós solicitamos aí a ajuda, né, de vocês para dar um up no nosso trabalho. E foi muito bom. E eu gostei muito e estava com saudade, inclusive, dessas aulas, né, que para nós são aulas e nos ajudam muito dentro da nossa paróquia. E eu queria comentar contribuir, na realidade, com algumas dicas que nós implementamos na Pastoral do Dízimo e que deram muito certo. Pode ser que alguma paróquia também possa aderir, adaptar, sobre as missões, né? A missão de porta em porta, de casa em casa. Quando nós tivemos a mentoria, o Jean nos deu várias dicas para a gente trabalhar melhor sobre a Pastoral do Dízimo. E uma delas foi usar as redes sociais. E isso aumentou em 30% a nossa arrecadação
30 não, 40% a nossa arrecadação, porque assim, a nossa paróquia é uma paróquia que ela fica quase no centro da cidade. Então, é uma igreja bem grande, na estrutura física e também bem grande na sua estrutura geográfica, porque a nossa paróquia ela tem 60% dos dizimistas, eles são fora da paróquia. Então, a gente fala muito da pastoral urbana, né? Que antigamente, as pessoas que vinham de outros bairros, que queriam ser dizimistas lá nessa paróquia, a pastoral do dízimo não queria, não, você tem que ser dizimista lá no seu bairro, eles falavam, né? Então, quando o novo pároco chegou, disse, não, a pessoa ela é livre para ser dizimista onde ela quiser. Se ela participa aqui, ela vem de outro bairro, ela pode sim, sem problema, ser dizimista aqui. Só que logo no início, a gente estava tendo uma dificuldade de atingir esse público na comunicação, né? Porque era muito difícil você ir até a casa daquele dizimista que mora em outro bairro, e às vezes eram bairros muito distantes, às vezes é outra cidade que dá acesso pela via terrestre. Então, demora muito. Então, era muito difícil a pastoral do dízimo se deslocar até essas pessoas. E aí, o que nós desenvolvemos aqui é uma sugestão, não sei se pode contribuir ou não, para a gente deu bastante certo. Depois, com a questão do Pix, né, muitos dizimistas, eles dão partilham, que eu gostei muito dessa sua colocação, da partilha do dízimo, e não devolução, que era uma coisa que a gente estava acostumado a falar, né? A devolução do dízimo, e agora a partilha. Gostei muito dessa parte que você colocou. E o que nós fizemos? Para aproximar o fiel e a paróquia, nós gravamos vários vídeos assim de cada mês com o padre, agradecendo, falando do que tinha acontecido na paróquia naquele mês e agradecendo a contribuição do dizimista naquele mês. Então, toda vez que o dizimista nos envia o comprovante da sua partilha do dízimo, a gente envia o vídeo do padre. E isso foi, assim, espetacular para a gente, né? Porque o dizimista se sentia mais próximo à paróquia e mais perto do padre também. Porque o padre estava falando diretamente àquela pessoa, por mais que aquele vídeo seja um vídeo que a gente compartilha com todos os dizimistas, mas a pessoa se sentia muito mais próximo e com atenção naquele momento do padre. Então, foi muito legal e esse método a gente conseguiu atrair muitas outras pessoas, que também aumentou o nosso número de dizimistas. E uma coisa que não deu certo foi a visita missionária de casa em casa, como eu falei, por causa da distância geográfica. E aí a gente desenvolveu esse método. Por quê? Qual foi o nosso estudo? Por isso que é importante conhecer a sua área geográfica. Qual foi o nosso estudo? Que quando os missionários saíam para as visitas às casas dos dizimistas, não encontravam, estava fechada, porque eles iam durante a semana ou aos finais de semana iam pela manhã, e pela manhã as pessoas querem dormir até mais tarde, no domingo, né? Então estão mais cansadas. E durante a semana os dizimistas estavam trabalhando, então não tinham como ter acesso. Quem fica em casa geralmente são os idosos, né? E pelo fato da criminalidade, então as pessoas não deixam os idosos atenderem a porta, né? Por todas essas questões. Então, a gente desenvolveu uns métodos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, já que todo mundo tem um telefone, ao acordar, né? Todo mundo, a primeira coisa que faz não é rezar, é pegar no telefone, né? Então, ver quem mandou mensagem e tudo. Então, a nossa paróquia estava ali dentro, está ali dentro, né? Em contato direto com o dizimista, já tem uma mensagem ali da pastoral do dízimo, já tem uma mensagem do padre. Então, foi bem interessante. É algo que eu gostaria de partilhar e dizer que foi muito boa essa formação de hoje e que eu já estava com saudade. Obrigada, Bruna, pela partilha.
Irmã Alzeneide, né? Isso, tem que abrir o microfone, irmã. Seu microfone está desligado, irmã. Tem que liberar o seu microfone. Ela não está conseguindo. Não tá dando certo liberar o seu microfone. A Noemi, bota então, se a Noemi acho que levantou a mão, se ela quiser falar, aí depois a irmã Alzeneide vai tentando ali. Não sei se ela levantou. Agora deu. Para a gente procurar aquelas pessoas que não compareceram, saber fazer visita, saber olhar nas fichas, ir lá, saber qual foi o motivo que ela deixou de vir, porque ela deixou de contribuir, fazer as visitas nas pessoas do dízimo, né, dos dizimistas. E também, eu acho que o dízimo não é junto com a oferta, que às vezes bota o dízimo junto com as ofertas. E eu trabalhei muito com o dízimo, hoje eu sei, irmã, né, na paróquia, lá na Santíssima Trindade. Não sei se agora mudou, porque na época da gente, o dízimo era separado. Aí fazia primeiro a entrega do dízimo na missa, para depois aí a oferta ficar só na hora da missa. Era no início da missa o dízimo. Aí botava todos os dizimistas, ia apresentando tudo. Aí agora não, eu vejo o dízimo assim, bota junto na oferta, não tem, assim, separado. Posso falar? Pode. Pronto. Eu sou da paróquia de Groaíras. Eu estou participando hoje porque o Padre Júlio pediu para a gente, quem pudesse participar. Porque aqui em Groaíras a gente ainda tem um tabu muito grande com o dízimo. As pessoas, muita gente acha que Deus não precisa de dinheiro, não entende que o dízimo faz parte de manter a nossa paróquia, né? Aí há 1 ano e pouco eu comecei a participar do dízimo. Aí eu tento conversar com as pessoas. Aí tem gente que diz assim, mas como é que eu posso doar o dízimo? Tem um tanto X? Aí eu vou, não tem um tanto X. Doe o que o seu coração lhe permite doar. Mas eu estou atrasado vários tempos e tal. Dê o que você puder doar e eu boto você em dias. Aí daí em diante você vai começar a doar um tanto X que você puder. Mas aqui a gente ainda tem um tabu muito grande, que as pessoas não entendem o que é dízimo. Aí o Padre Júlio pediu para a gente assistir, quer até trazer alguém para cá para dar mais uma formação, porque aqui em Groaíras a gente precisa muito. É muito parada ainda a questão do dízimo. Na pandemia eu saía de casa em casa dos meus idosos, eles colocavam o dízimo no saquinho, eu levava, que a gente conseguiu manter aqui a pandemia através do dízimo dos idosos, que a gente ia pegar nas casas. Os bichinhos queriam doar, mas não podia ir, eu digo, não, eu vou. Eu ia de casa em casa pegar intenções para colocar na missa online. A gente trabalhou muito nessa época da pandemia, mas aqui a gente ainda está com uma dificuldade grande sobre o dízimo. Muito legal, muito bacana. Né? A Noemi, eu não sei se ela levantou a mão aqui, mas eu não sei, acho que foi, não sei se eu por engano. Francisco também levantou a mão. E a Valéria. Valéria, vai você então. Depois o Francisco que está na sequência. Posso falar? Agora a Noemi conseguiu abrir, Noemi, pode falar então. Pronto. Não, Joana, Carla, amei a nossa aula, né? E a sustentabilidade, a John também foi maravilhosa. Então, como eu participei do curso o mês passado em Quixadá, a gente está assim, com mais responsabilidade, mais entusiasmo a se preparar melhor para evangelizar, já que a gente sabe que o dízimo não é arrecadação, né? É através da evangelização, e achei muito importante.
Quanto aí a nossa amiga que falou aí, que sobre o dízimo, que a dificuldade não é devolver. Achei maravilhoso, que até ontem eu sabia que era devolver, né? Então, não é devolver, e partir, né? Partir, graças a Deus. Então, por isso que é muito importante a gente estar numa formação para que a gente possa evangelizar e nos manter numa linha que possa ser mais atualizada, né? Nós, em Quixadá, nós estamos muito, sim, com a dificuldade de fazer um trabalho evangelizador. E também a questão de ser, do dízimo, não ser só o dízimo arrecadador, e que seja provedor da paróquia caminhar, mas sim todas as pastorais, né, juntas. Aquela questão que eu achei muito importante, que pessoas que eu disse, olha, você é muito bem, você é dizimista, que participavam de uma pastoral e eles se negavam. Hoje nós temos a claridade de procurar formar, de nos encontrar, por exemplo, quando a Ana Carla disse o dízimo mirim, então, vamos nós já temos o dízimo que já dá, nós só precisamos mais trabalhar com a catequese, né? Formar melhor. Então, está maravilhoso. Quero dizer que também na paróquia, e que é centro, a nossa paróquia catedral, na diocese, a paróquia mãe, nós também temos uma dificuldade, que é a questão que tem melhorado também é a questão do PIX, né? Quem mora distante, quem muda aí quer ser fidelizado naquela paróquia, porque é filho de lá, como se diz, é livre, né? Você querendo doar, pronto. É maravilhoso, você pode doar à distância, né? Então, quando eles vêm se informar, vêm para a paróquia, porque se encontra, como se diz, veste a camisa, é muito importante vestir a camisa da sua paróquia, você veste, né? Eu, por exemplo, a gente até se sente melhor, parece que a gente bebe mais da espiritualidade daquela missa, quando a gente está com todo mundo na comunidade, que a gente se conhece e se ama mais, né? Então, eu só quero agradecer e dizer que muitas coisas foram de ontem para hoje, mas, assim, aprimorada, para que a gente possa trabalhar com mais, assim, atualização. Muito bom, muito bom. Valéria e Francisco, para a gente ir encerrando, vamos lá. Bom, Valéria, eu sou aqui da paróquia de São José, Niterói. Eu sou da igreja Nossa Senhora da Penha, que fica aqui no bairro, né? Jardim Buí. E eu gostei muito aí do que eu ouvi de você, esse particular aqui, esqueci o nome da moça, aqui até do Pará, dessa interação do padre, né? Através de redes sociais, isso é muito importante. Porque eu vejo o seguinte, o que eu percebo é que falta mais interação da igreja com os dizimistas. Os dizimistas precisam entender para onde está indo a sua contribuição. E também participarem no seguinte sentido. Olha, eu acredito que seria importante a gente melhorar, vou dar um exemplo, a questão da educação financeira. Então, seria bom, eu ter uma sugestão, eles interagirem com a igreja, com a paróquia, né, o que eles acham importante. Então, eu acho que é uma participação mais efetiva, porque não é uma questão de acreditar, não, mas honestidade da igreja, de jeito algum, não é isso. Mas eles precisam entender, né, para onde é que está indo, e que você está participando, você não é apenas um mero contribuidor, você é contribuidor, mas também no sentido de estar agregando, porque às vezes a gente está ouvindo N pessoas, eu posso acreditar que o melhor para o desenvolvimento da paróquia é isso, mas eu posso estar equivocada. E a gente começando a ouvir essas pessoas, a gente dando espaço, criar através de redes sociais, alguma coisa nessa linha, eu acho que seria muito interessante, sabia? Acho que a probabilidade de aumentar o dízimo e a gente começar a reverter isso em coisas efetivas, boas, para a nossa paróquia, para até trazer mais pessoas de fora, seria muito importante. Muito bom. Francisco, não sei se é padre, se é leigo. Tem cara de padre, mas... Não é, Dom Messias? Não tem cara de padre? Boa noite. Não, eu tentei, mas não deu certo não para mim, não. Boa noite, sou Francisco de Assis Magal. Sou de Sobral, Ceará,
da Capela Nossa Senhora de Lourdes, faço parte aqui também da Paróquia do Coração de Jesus. Eu venho falar porque eu sou dizimista desde 2013. Nós tínhamos um grupo bem elaborado, nós fazíamos visita, nós fazíamos retiro, encontros, fazia doação de cestas básicas para os dizimistas que eram mais carentes, né? Aí houve um acidente aqui na nossa capelinha, o teto desabou, aí nós tivemos que trabalhar para reconstruir a nossa capela, e aí veio a pandemia, aí pronto, aí desandou, foi tudo. Aí hoje nossa capelinha, ela ainda está com um ritmo bom, mas nós perdemos muitos dizimistas devido à pandemia. E agora eu estou vendo outras coisas nesse encontro aqui que eu estou achando interessante, porque muitas das coisas que vocês falaram, nós fazemos aqui, mas devido à pandemia, nós perdemos o ritmo. É como se a engrenagem tivesse quebrado os dentes e ela saiu do controle, e aí nós estamos tentando recolocar ela no lugar. Mas estou gostando muito dessas palestras, que está nos ajudando muito. Que bom, fico feliz. Gente, tem gente perguntando se vai ter mais formações ao longo do ano como essa, né? Vai ter sim, inclusive a gente já está programando aí, deve lançar em breve, uma semana que a gente chama de Semana da Paróquia Reconstruída, que é um evento que a gente já fez o ano passado, inclusive tem conteúdo disponível também na nossa plataforma. Ela vai ser, na verdade, não é mês que vem, desculpa, acho que é em maio, dos dias 19 aos dias 23 de maio, a Semana da Paróquia Reconstruída, tá? E aí é um evento que trata realmente desse tema que é a reconstrução pastoral, né, da dimensão realmente de reestruturação, tá bom? Vamos para os avisos paroquiais. Eu gostaria de falar, dar uma sugestão. Posso? Pode. Pronto. Eu sou de Sobral, da paróquia São Paulo Apóstolo, aqui dos Terrenos Novos, né? Então, eu sou da coordenação do dízimo, né, aqui da nossa paróquia. E eu queria só assim, né, como a sugestão lá da nossa amiga foi... Eu até anotei aqui sobre o que ela falou, né, dessa frase do padre, eu achei muito bom. Na próxima reunião que nós formos fazer aqui, eu vou levar isso aqui também, porque o povo, ele quer, né? O padre, quando fala, é bom para os ouvidos dos fiéis. E eu gostei bastante de ter destacado, né, essa fala dela aqui. Vou levar para a nossa próxima reunião. Nós aqui na paróquia, que a gente fez, que eu achei que deu retorno, sabe? Eu achei que foi muito proveitoso, porque deu retorno. Como foi? Todas as missas, a gente elabora, começa o comentarista da missa, né? Ele faz todo o comentário, aí, depois que ele termina as intenções, no início da missa, aí a gente faz o momento do dízimo. É uma frase, né, que a gente faz. Momento do dízimo, a gente colocou uma blusa, né? A gente mandou fazer uma blusa para aquele plantonista ir lá todas as missas, antes da missa, depois do comentário inicial, a gente vai lá com a nossa batinha, aí faz o momento do dízimo. É uma mensagem, né? E no final de agradecimento. E depois da comunhão, né, que o padre aqui na nossa paróquia, o padre Fábio Moto, depois da comunhão, quando o canto, né, o litúrgico termina de cantar, ele faz a bênção das crianças. Aí, quando ele está fazendo a bênção das crianças, né, ali, aquele momento de dar a bênção das crianças, que ele vai purificar no altar, aí entra a oração do dizimista. Todos os domingos tem esse momento, esses dois momentos. Antes da missa e depois da comunhão, a oração do dizimista. A gente manda todos ficarem de pé e a gente reza a oração do dizimista. E nos setores, que aqui nós trabalhamos por setores, somos 11 setores, todas as quartas-feiras nós temos celebrações da palavra, também é feito esse momento do dízimo também, com a oração
do dizimista. E a gente percebeu que, sem contar que todo no segundo domingo é o do dízimo mesmo aqui, né? Mas todos os domingos a gente faz. A gente percebeu que o pessoal, quando terminava a missa, ia lá no canto do dízimo e fazia lá o seu carnê. Tá entendendo? Aí o pessoal ia lá, quando termina, olha, eu quero fazer, como é que eu faço para fazer o meu carnê? Aí a gente foi adquirindo mais dizimistas depois desse momento que a gente está fazendo. Eu estou dando aqui essa dica, que é muito bom, né? Aí para o nosso irmão aqui, que é de Sobral também, né? Que perdeu o pique, isso é muito bom. E todas as terças-feiras também, nós fazemos visitas missionárias. Todos os setores, nos seus devidos setores, fazem a visita missionária, todas as terças-feiras, depois de 5h30, 15 para as 6, dependendo da hora que o pessoal tivesse mais disponibilidade. Né? E tem isso também, viu? Foi um ponto positivo para a nossa paróquia, e a gente percebeu que as pessoas foram, né, mais se sentindo, né, assim, querendo ajudar, querendo ser dizimista e fazer a sua, fazer como aqui, a sua partilha do dízimo, né? Que eu muito bom. Aqui também, viu? Muito legal. Essas partilhas são importantes para a gente ir pegando dicas, né? Então, gente, amanhã, às 20 horas, estamos juntos novamente. Tem gente ali dizendo que precisa dormir, porque vai acordar às 3h30 para rezar com o Frei Gilson. Então, vamos daqui a pouco já ir dormir, né? Eu, na verdade, durmo também às 10 horas, porque 5 da manhã eu estou de pé. Gente, então, amanhã nós temos de novo a aula. Amanhã é o Paulo, da TEOS, que vai estar conosco, falando um pouco mais da parte de gestão, vai falar um pouco de atualização também de cadastro, né? Então, vocês vão ter aí uma aula super legal também amanhã, e na quinta-feira é o Padre Roberto, Padre Beto, que estava aqui, está aqui ainda, está ali, o Padre Roberto Moura, que vai estar conosco, coordenador da Arquidiocese de São Paulo. E eu sei que todo mundo aqui é muito especial, mas eu me sinto, assim, muito mais especial quando tem um bispo na aula. Então, Dom Messias, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria e é uma lição para todos nós também termos um bispo aqui, sinal de que todos nós precisamos ser formados, né? Então, para nós leigos, esse exemplo e testemunho de um bispo que está aí investindo também o seu tempo para a formação, isso é muito bonito, muito belo, e uma linda atitude aí para todos nós crescermos juntos na formação, tá bom?